Casamento arruinado. Noiva apaixonada escolhe o noivo falso e descobre seu segredo incrível. Mariana sempre sonhou com o dia do seu casamento. A imagem da cerimônia perfeita a acompanhava desde os tempos de escola. Era uma professora dedicada, cheia de amor pelos seus alunos e pelo próximo. Mas, com 28 anos, sentia a pressão crescer. Amigos casando, família perguntando sobre o quando e, claro, a ansiedade de que tudo saísse perfeito com Felipe. Ele era charmoso, carismático e parecia ser o príncipe encantado. Mas, nos preparativos, Mariana começou a sentir um peso nas costas, uma expectativa que não podia suportar. O vestido branco brilhava em sua mente, mas outras sombras também começaram a aparecer durante um evento escolar, no qual ela estava cheia de empolgação para mostrar uns trabalhos que preparou com os alunos. A atmosfera parecia mágica. Mas, em um canto da sala, a rival de Mariana, uma colega cheia de competição, conversava com Felipe. O que começou como um murmúrio de vozes, logo se transformou em um grito de alerta no coração dela. Ele é o noivo falso dela. Os olhos de Mariana se arregalaram e seu coração disparou. O que era aquele pesadelo? A indignação a envolveu como uma tempestade ao descobrir que o homem que amava não era quem dizia ser. Como podia confiar em alguém que fazia parte de um plano maligno? Ele estava lá apenas como um peão numa jogada ardilosa para desacreditá-la. Essa revelação a atingiu como um raio. A pressão, as expectativas, a necessidade de um casamento perfeito, tudo isso agora parecia tão vazio. Mariana sentiu uma raiva pulsante, mas também algo mais profundo, um impulso de lutar, de não deixar que a injustiça definisse. A verdade latejava em sua mente como um tambor, pedindo para ser exposta. Mariana decidiu que não se deixaria abater. Esse caminho de mentiras não era o dela. E assim, ela buscou uma saída. Enquanto isso, um simpático idoso da comunidade, que sempre a apoiou em seus projetos, apareceu como mentor. Ele conversou com ela sobre sua paixão por ajudar os outros e a inspirou a se envolver com um projeto de inclusão para crianças carentes. Mariana decidiu dedicar sua energia a essas crianças, redescobrindo seu propósito e resgatando um pouco da alegria perdida. A cada sorriso delas, seus medos se dissipavam e a coragem crescia dentro dela. A vida é injusta, mas ainda podemos escolher nosso caminho, ele disse, enquanto ela entendia que sua jornada não era sobre Felipe, mas sobre ela mesma. A cada dia que passava, a pressão social parecia menor quando ela se via ajudando aqueles que realmente precisavam. Amar a si mesma tornava-se mais importante. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o dia do seu casamento se aproximando, Mariana se sentia dividida. Ela deveria seguir com toda a farsa ou romper com esses laços que não a representavam? A dúvida consumia seus pensamentos. E quando ela finalmente decidiu confrontar Felipe, a verdade que poderia desmoronar aceitá-la ou não poderia mudar completamente sua vida. O coração batia forte e ela se preparava para o que poderia ser um divisor de águas. Afinal, Mariana estava prestes a descobrir se realmente conhecia Felipe. Mais importante, se conhecia a si mesma. A verdade é um caminho perigoso, mas talvez seja o único que eu possa percorrer. O que será que Mariana descobrirá sobre si mesma e sobre o amor verdadeiro? Mariana estava à beira de uma decisão que poderia mudar toda a sua vida. A expectativa a envolvia como um abraço frio, e cada passo em direção a Felipe era como carregá-la por um caminho de pedras afiadas. O coração disparava, misturando ansiedade e determinação. Finalmente, enquanto os convidados faziam planos e a festa do casamento se aproximava, ela encontrou coragem suficiente para procurar a verdade. Através da porta entreaberta da sala, viu Felipe conversando animadamente com um amigo. O brilho nos olhos dele a feriu, pois Mariana se lembrava do quanto o havia amado. Contudo, a imagem de seu sorriso agora parecia uma máscara que escondia segredos profundos. Respirou fundo e entrou. Felipe, chamou, com a voz mais firme do que se sentia. Ele virou-se, a expressão despreocupada apagando-se rapidamente ao ver o olhar sério dela. Oi, amor. Estava pensando em você. Começou ele, mas Mariana não iria deixar que ele desviasse o assunto. Precisamos conversar, disse, interrompendo sobre nós.
Sobretudo. A seriedade dele cresceu, e ela sentiu que tinha a atenção que precisava. Claro, o que há de errado? Perguntou, tentando manter a calma. Mas a tensão no ar era palpável. Ouvi coisas. E eu sei que você não é quem diz ser. A frase saiu como um estalo, e Mariana pôde ver a palidez na pele dele. Naquele momento, percebeu que estava certa. Ele estava escondendo algo. Você está maluca? O que você escutou? Felipe respondeu, a voz tremendo. Se você diz que me ama, então precisa ser honesto. Eu mereço saber a verdade, não importa quão dolorosa ela seja. A raiva e a dor se misturavam em seu peito, mas ela se forçou a manter a compostura. Felipe hesitou, os olhos desviando-se. Mariana, eu não queria que você soubesse assim, disse, e logo a expressão dele passou de defesa para resignação. Sim, tem verdadeiras razões para isso, mas eu não posso te machucar. Machucar? Ou me enganar? O tom dela crescia. Se você não me contar a verdade agora, eu não vou conseguir seguir em frente. E então, tudo mudou. Felipe passou a mão pelos cabelos e respirou fundo. Ok, mas me deixe explicar. Ele olhou nos olhos dela, e, naquele momento, algo na intensidade de seu olhar fez o coração de Mariana disparar, mas não pelo amor. Era medo do que poderia ouvir. Ele se adiantou, falando baixinho. Eu sei que parece que estou mentindo, mas a verdade é muito mais complicada. Não sou a pessoa que todos pensam que sou. Minha vida aqui, com você, é só uma parte, uma fachada. Mariana prendeu a respiração, esperando que a revelação que vinha em seguida não arruinasse tudo o que ela havia construído. Mas por quê? O que você esconde? O que sou eu para você neste jogo? Seu coração pulsava, a vulnerabilidade começando a se misturar com uma determinação renovada de exigir a verdade. Sou investigado por razões que você nem consegue imaginar, e vim para cá como um novo começo. Mas então você apareceu, e eu não consegui me afastar. Eu não queria que isso interferisse no que construímos. A angústia no rosto dele quase fez Mariana ceder, mas era agora ou nunca ponto se a vida dela até agora havia sido cercada de incertezas. A curiosidade por saber a extensão da mentira e o que poderia acontecer a levava a um dilema. E se eu não posso confiar em você? O que não me contaram? Enquanto as palavras se entrelaçavam no ar pesado entre eles, ela percebeu que cada revelação de Felipe poderia ser uma porta para novos mundos ou uma queda em um abismo profundo. A verdade era um caminho perigoso, mas Mariana não poderia mais ter medo. Agora é a sua vez de decidir, Felipe. Se você realmente se importa, precisa me contar tudo, inclusive o que está em jogo. Ela estava pronta para encarar o que viesse, determinada a não ser mais uma peça em um jogo de mentiras. A tensão sobre os ombros de Mariana era palpável. As decisões que tomassem nas próximas horas poderiam moldar o futuro dela e, talvez, até mesmo dele. O que seria essa verdade que ela jamais esperou? Seria libertadora ou devastadora? A busca pela verdade havia começado, mas a pergunta que pairava no ar era: até onde Mariana estava disposta a ir para descobrir quem realmente era Felipe, mais importante, quem ela mesma se tornaria? O olhar de Felipe buscava por palavras, mas parecia que elas se perderam em algum lugar escuro, onde a confusão e o medo se entrelaçavam. Mariana observou cada movimento dele, cada respiração hesitante que separava a verdade da mentira. O silêncio entre eles era espesso e carregado, como um nevoeiro que encobre tudo aquilo que deveria ser claro. Você realmente não sabe o que está me pedindo, Mariana, ele finalmente disse, a voz um sussurro. Eu não posso revelar tudo, não sem pensar nas consequências. Meu passado, ele me persegue como uma sombra. Um frio percorreu a espinha dela, e o ar ficou ainda mais pesado. O que ele poderia ter feito que era tão grave? Mas eu preciso saber, insistiu, já sem conter a emoção. Não é justo que eu viva uma ilusão enquanto a verdade te consome. Você sabia que estava me enganando. A raiva misturada à dor era intensa, mas um sentimento de algo maior a tomava. A necessidade de descobrir quem realmente era Felipe. Ele desviou o olhar, como se quisesse se proteger de algo, e aquele gesto cortou o coração dela. Eu era parte de algo maior antes de vir para cá. E isso pode colocar você em risco, ele disse, a voz tremendo. Mariana sentiu uma onda de desespero. Como? Como isso pode me afetar? Estamos prestes a nos casar. Deveríamos estar construindo um futuro juntos e não vivendo em meio a segredos. O futuro que ela tanto sonhara agora parecia um castelo de cartas prestes a desmoronar.
Pelo que eu fiz no passado, eu não sei se ainda posso ter um futuro com você, disse Felipe, a respiração acelerada. As lágrimas já escorriam silenciosamente pelo rosto de Mariana, enquanto sentimentos contraditórios lutavam dentro dela. Como ele poderia falar assim? A incerteza a empurrava para um abismo, e a única corda que a mantinha acima da superfície era a verdade. Então você está desistindo de nós? Ela questionou, a voz falhando enquanto tímidos ecos de esperança faziam barulho em seu peito. O olhar de Felipe se apagou. Ele passou a mão pelo cabelo e fechou os olhos, como se tentasse reunir forças para resistir a essa tempestade. Não é isso. No fundo, eu quero ficar com você. Mas e se eu trouxer problemas? Você não entende. Entendo sim. O que mais pode ser pior do que me manter nesse escuro? O tom dela estava entre a súplica e a frustração. Mariana se aproximou, os olhos fixos nos dele. Eu não quero ser apenas um capítulo da sua vida. Quero ser a sua vida. Felipe hesitou, e Mariana viu o conflito em seu olhar. Ele estava dividido, e essa luta em seu coração a fazia sentir que ainda havia uma chance. Mas por quanto tempo essa esperança poderia durar? Ela se sentiu acuada, cercada de incertezas. Decidida, deu um passo à frente. Se você quer uma chance, me diga o que está em jogo. Agora. As palavras saíram com a força de um grito silencioso. Ele respirou fundo e, finalmente, como se estivesse libertando um peso monumental, começou a revelar. Fui forçado a deixar minha antiga vida por motivos que não posso controlar. Estou em uma investigação, e isso não é só sobre mim. Envolve pessoas perigosas. A última palavra ecoou e Mariana soube que aquilo era apenas a superfície de um mar revolto. A angústia e o medo agora coexistiam com uma nova clareza. Havia algo maior em jogo, e, mesmo assim, uma parte dela pulsava uma emoção inesperada. O que havia feito Felipe se envolver nesse mundo perigoso? Mariana não sabia se deveria se afastar ou se aproximar dele. Antes que pudesse articular mais perguntas, a porta se abriu abruptamente, e um grupo de amigos e familiares entrou, trazendo uma onda de risos e animação. A festa acontecia lá fora, mas ali dentro, o mundo parecia em silêncio, interrompido pelo delírio de um dia especial que, de alguma forma, estava se transformando em um pesadelo. Vamos, Mariana! Precisamos de você! Gritou uma amiga, já puxando-a pela mão. Um último olhar para Felipe fez seu coração disparar. Algo em sua expressão falava a ela sobre a profundidade do que acabará de ouvir. Mariana hesitou, mas o chamado de sua amiga a trouxe de volta à realidade. A verdade começara a se revelar, mas o que ela ainda não sabia era que suas próximas escolhas moldariam não apenas seu futuro, mas o de Felipe também. Saindo da sala, a pergunta restante queimava em sua mente. Seria capaz de lidar com o que estava prestes a descobrir? A música e as risadas da festa ressoavam ao fundo, mas dentro dela, uma batalha silenciosa se desenrolava. O que aconteceria quando tudo fosse revelado e as máscaras caíssem? Mariana se deixou levar para o meio da festa, mas a alegria ao seu redor parecia uma máscara, tão leve e ao mesmo tempo tão distante. As conversas fluíam, risadas ecoavam, e o tilintar dos copos fazia um som festivo que a machucava. Ao mesmo tempo em que todos dançavam e celebravam, uma tempestade se formava em seu coração, e a figura de Felipe pairava como uma nuvem escura na sua mente. Ela se sentou em uma mesa afastada, tentando se perder nas músicas animadas enquanto o sorriso de seu rosto se desvanecia. A cena da conversa que tivera com Felipe ainda ressoava como um alerta incessante. Ele estava envolvido em algo sério, perigoso, e ela se perguntava se poderia realmente confiar nele. Uma das suas amigas, Clara, percebeu que algo não estava certo. A expressão de Mariana não combinava com a celebração. Oi, Mari. Você está bem? Vai ficar assim com essa cara de quem comeu limão? Perguntou, sentando-se ao seu lado. Clara, você não sabe, começou Mariana. Mas as palavras não saíam, ela hesitou, temendo não ser compreendida. Eu preciso contar algo sobre Felipe, mas não sei se posso. Clara a observou com atenção. Amiga, fala. Estou aqui para isso. O que foi? O que aconteceu? Envolta em sentimentos confusos, Mariana decidiu abrir seu coração. Ele tem um passado misterioso. Eu não sei se posso confiar nele. Ele falou que tem coisas perigosas acontecendo na vida dele. A voz de Mariana vacilou enquanto lembrava do olhar ansioso de Felipe. Você precisa entender que todo mundo tem seus segredos, Mari. Isso pode ser só um artefato da vida dele, uma fase que passou. Isso não significa que ele não te ama. Clara confortou,
mas Mariana não estava tão certa assim. Enquanto conversavam, a música mudou. As luzes piscavam, iluminando rostos felizes, mas o sorriso dela era apenas um reflexo do que deveria ser. Subitamente, um conhecido apareceu, um amigo de Felipe que desconfiava um pouco do que estava acontecendo. Oi, Mariana. Alguma novidade sobre o Felipe? Ele anda meio sumido esses dias. A tensão no ar foi palpável. Mariana olhou para o amigo, com um nó na garganta. Na verdade, estou tentando entender o que está acontecendo. Você sabe que ele está envolvido em algo diferente, certo? O amigo pareceu hesitar. É complicado. Felipe não é uma pessoa qualquer. Ele tem um passado que seria melhor não reviver. E se você ficar do lado dele, pode acabar no meio de problemas que não são seus. As palavras dele caíram como um balde de água fria. Mariana começou a sentir uma mistura de medo e raiva. Será que ela realmente estava prestes a se casar com um homem que poderia representar um risco para sua vida? O que ela conhecia dele era verdadeiro ou apenas uma fachada? Ela saiu da mesa, ofegante. Precisava encontrar Felipe, precisava de respostas, e acima de tudo, precisava saber se o amor que sentia por ele era forte o suficiente para enfrentar qualquer tempestade. Enquanto caminhava em meio à multidão, a música pareceu se distorcer, e a luz das velas se apagava gradualmente, como se o universo estivesse aguardando ela tomar uma decisão. Finalmente, Mariana avistou Felipe do outro lado da sala, sua expressão grave. Ele conversava com alguém que parecia sério, com olhares furtivos e gestos discretos. A afirmação de seu amigo ecoava em sua mente, mas, ao mesmo tempo, seu coração pulsava forte. Será que ela conseguia se afastar? Ou seria isso a oportunidade de lutar pelo que realmente queria? Com o coração acelerado, Mariana decidiu se aproximar, determinada a confrontá-lo e a descobrir a verdade. Mas, justo quando se preparava para chamá-lo, a porta dos fundos se abriu com força, e um homem desconhecido entrou, realçando a tensão no ar. Ele olhou diretamente para Felipe, e uma onda de desconforto passou pelos convidados. Mariana parou, imóvel. O que estava prestes a acontecer? Seria o momento em que finalmente tudo se revelaria? Mariana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O homem que acabará de entrar parecia pertencer a outro mundo, envolto em um ar de mistério e perigo. Ele vestia um terno escuro e tinha uma expressão severa, como se estivesse em uma missão inadiável. A música parou abruptamente, e o murmúrio dos convidados se transformou em um silêncio palpável. Felipe percebeu a presença do desconhecido e suas feições mudaram instantaneamente. O olhar que antes era sereno agora emitia tensão e preocupação. Mariana sentiu seu coração disparar. O que aconteceria agora? O que estava acontecendo entre os dois homens? Felipe, temos que falar, disse o estranho, com uma voz firme, mas baixa. Mariana tentava decifrar o que estava por trás daquela franqueza. Ela se perguntava se, naquele momento, ele traria à tona os segredos que Felipe havia tentado esconder dela. Não é o momento, Bruno. Eu não posso. Felipe protestou, olhando ao redor, como se tentasse encontrar uma saída. Você acha que pode fugir disso? Não vai acabar bem se não resolver agora, o homem insistiu, seus olhos fixos em Felipe, ignorando Mariana completamente. Ela sentiu uma onda de indignação. Como ele poderia não vê-la? Era justo naquele instante que as perguntas prestes a serem respondidas agora se multiplicavam. Mariana não podia mais ficar ali, apenas observando. Era a hora de agir. Um impulso visceral tomou conta dela. Com um movimento rápido, ela passou pela multidão e parou diante de Felipe, sua voz firme. O que está acontecendo, Felipe? Quem é ele? O olhar de Felipe passou de susto a desespero. Mariana, não é o que você pensa. Eu posso explicar. Por favor, confie em mim. Seu tom implorava. Confiança é algo que se conquista, Felipe. E você precisa me dizer agora o que está acontecendo, disse Mariana, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. O rosto de Felipe estava pálido, sua expressão carregada de um peso que ela já começava a suspeitar. O homem conhecido como Bruno cruzou os braços, observando a interação com um sorriso quase desdenhoso. Se você está realmente interessada, será melhor ouvir a verdade. Se não, talvez você prefira continuar nesse conto de fadas, ele disse, olhando para Mariana com um misto de escárnio e simpatia. Pare com isso, Bruno. Felipe gritou, mas o estrondo de suas palavras apenas aumentou a tensão na sala. Os olhares curiosos se voltavam para eles, a festa tornará-se um palco. Não estou aqui para te julgar, Felipe. Estou aqui para te avisar. Há gente que não gosta do seu passado te procurando.
E quanto mais você se envolve, mais difícil isso vai ficar, Bruno continuou, como se fosse algo normal, como se tudo que estava acontecendo fosse apenas uma parte da vida de Felipe. Mariana sentiu suas pernas fraquejarem. O que Felipe havia escondido dela? Pastas perigosas? Que tipo de problemas exatamente? Sua voz saiu mais baixa, mas a frustração emanava entre as palavras. Felipe finalmente soltou um suspiro pesando centenas de quilos. Eu estava tentando me proteger. E a você também. Não queria que você se envolvesse nisso. Ele estava prestes a se justificar, mas um olhar decidido de Mariana interrompeu suas palavras. Eu não posso tomar uma decisão sem saber a verdade. Se você me ama de verdade, terá que me contar tudo agora. Não mais segredos. Sua voz estava ressoando, ecoando na sala e resgatando olhares de curiosidade que antes estavam mais preocupados com a diversão. Felipe olhou para ela, e no fundo de seus olhos, havia uma tempestade de emoções conflitantes. A preocupação, o medo e, por último, a determinação. Ele sabia que não poderia mais esconder. Mas antes que pudesse abrir a boca, Bruno se intrometeu novamente. Se você não se afastar, Mariana, isso não terminará bem. Ele não é quem você pensa que é. Um aviso amistoso. A frieza nas palavras dele soava como um golpe. Mariana sentiu um aperto no coração, mas não estava disposta a se deixar intimidar. Nesse momento, algo dentro dela se despertou. Ela queria saber. Ela precisava saber. Mas a verdade por trás de Felipe poderia arruinar tudo que havia construído ao longo dos últimos meses. Ao mesmo tempo, algo mais urgente pulsava em seu peito, uma faísca de esperança. E, se as coisas realmente fossem perigosas, quem poderia estar por trás de tudo aquilo? Felipe olhou para ela, a incerteza marcando sua expressão. Mariana, você realmente quer saber? Você não tem ideia do que pode estar por vir. Assim, a festa deixou de ser um cenário de celebração e se transformou em um campo de batalha emocional, onde a verdade estava prestes a vir à tona. Mariana respirou fundo, preparando-se para o choque que poderia mudar suas vidas para sempre. Mas a pergunta permanecia. Seria essa revelação um caminho para a liberdade ou uma prisão ainda mais profunda? Mariana sentiu o coração acelerar. Cada segundo se arrastava, e as palavras de Felipe pairavam no ar, carregadas de um peso que ela mal conseguia suportar. Bruno, com seu olhar imperturbável, parecia aguardar um desenlace, como se a cena fosse um espetáculo que ele estava muito satisfeito em assistir. Mariana, Felipe começou, mas a voz dele falhou. O medo se desenhava em suas feições, enquanto ele lutava contra a avalanche de sentimentos que o invadia. O desejo de protegê-la e a necessidade de ser sincero estavam em um embate intenso dentro dele. Diga logo. Mariana implorou, desesperada. A sala estava cheia de sussurros, e ela podia sentir os olhares das pessoas atentos, ávidos por um espetáculo de intrigas e desespero. Você está me deixando apavorada. Bruno deu um passo à frente, desafiador, e isso fez o estômago de Mariana se contorcer. Deixa eu ajudar, Felipe. Você não pode ser desonesto com ela. Existe um lado seu que nem você mesmo conhece. Alguém muito mais perigoso do que você imagina. Os instintos de proteção de Felipe começaram a se sobrepor. Ele olhou para Mariana, seus olhos pedindo perdão, enquanto a verdade parecia estar prestes a despencar como um muro desmoronando. Mariana, eu sou da máfia. Fui forçado a entrar nesse mundo por conta das minhas dívidas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana sentiu que o chão sob seus pés se abria. A revelação o atingiu como uma tempestade, levando consigo todas as certezas que ela tinha sobre ele. Maf. Felipe, como você pode me esconder isso? Eu pensei que estávamos construindo algo verdadeiro. A indignação tomou conta dela. Eu queria te proteger, Mariana. Você não faz ideia do que isso implica. Eu estou sendo perseguido. Os caras com quem eu estava envolvido estão atrás de mim, e você não deveria estar no meio disso. A dor na voz dele fazia seu coração apertar, mas a realidade do que ele disse também a deixava paralisada. E você acha que me excluir da sua vida e dos seus problemas é proteger? Ela mal podia acreditar que estava tendo essa conversa, tendo que confrontar a pessoa que amava com suas verdades obscuras. Você não entende, eles são perigosos. Se eu envolver você pode. A fraqueza na voz de Felipe se transformou em um lamento sombrio. Um erro. Uma mentira. As palavras dançavam em sua mente. Os sentimentos de amor que Mariana tinha por ele agora estavam envoltos em uma camada de traição e dúvida.
Era como se tudo que ela acreditava estar cimentado estava ruindo sob o peso da revelação. Bruno se aproximou ainda mais, olhando diretamente para ela. A sua felicidade está em risco, Mariana. Você precisa fazer uma escolha. Ficar aqui significa colocar sua vida em perigo. Há muito mais em jogo do que você pode imaginar. Mariana olhou para Felipe, que aguardava sua decisão com a expressão mais vulnerável que já tinha visto. Era um homem dividido, entre o amor e a sobrevivência. Mas o que ela mais queria agora era ser compreendida, ser escolhida. E se eu decidir ficar? Ela questionou, já sabendo da resposta. Era mais que uma dúvida, era um eco da disposição de estar ao lado dele. Bruno negou com a cabeça, cético. Não faça isso. Você não consegue ver as consequências. Isso pode acabar muito mal. A raiva e a dor se misturaram em Mariana. Você realmente acha que eu vou deixar isso impune? Com a voz firme, ela decidiu seguir seu instinto. Felipe, preciso de um tempo. Quero entender tudo isso, mas preciso que você, acima de tudo, me diga a verdade. Ele assentiu, seus olhos mostrando que ele sabia que estavam em um ponto sem retorno. Ao mesmo tempo em que a relação parecia pronta para desabar, algo dentro dela gritava por luta, por resistência. A festa começava a se esvaziar, e a tensão no ar permaneceu, densa e eletrizante. Mariana Felipe puxou seu braço, mas ela se afastou, o olhar fixo em Bruno, que parecia se divertir com o desespero da situação. Me diga uma coisa, Bruno. Quais são os riscos reais? Quem são essas pessoas que estão atrás dele? Ela não tinha ideia da profundidade da resposta que poderia obter, mas precisava de clareza. As palavras que voltariam para visitá-la nos pesadelos estavam prestes a serem reveladas, e Mariana sentiu que estava à beira de um precipício. Mas não era apenas de Felipe que ela precisava saber a verdade, e sim sobre o universo sombrio que mantinha a todos à mercê de suas próprias sombras. E essa descoberta, por mais assustadora que fosse, poderia ser a chave para sua liberdade ou sua prisão definitiva. Mariana respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que a dominava. A coragem que sentia era espelhada pela determinação nos olhos de Felipe, mas a realidade da situação a mantinha presa em um estado constante de alerta. Bruno observava cada movimento, um sorriso irônico nascido de uma tensão palpável presente no ar. Essas pessoas, quem são elas, Bruno? Mariana insistiu, a voz tremendo levemente. Como você sabe o que está acontecendo? Bruno cruzou os braços, um semblante calmo que contrastava completamente com a tempestade interna que ela vivia. E se eu te disser que meu pai era um dos maiores nomes por trás desse jogo? Ele não fazia questão de esconder o que fazia, mas eu me afastei desse mundo. Não é algo do qual me orgulho. Então você sabe do que Felipe está falando, e isso significa que você sabe como sair desse mundo. A frase saiu quase como um sussurro, mas Mariana percebeu que a esperança era um recurso escasso naquele momento. Bruno hesitou, o olhar se tornando distante por um breve momento. Sair é complicado. Estes não são homens que aceitam desistências. Se você se comprometer com eles, é para a vida toda. E seu amor por Felipe pode se transformar em uma sentença de morte. Os olhos de Mariana se arregalaram. A gravidade das palavras dele era um peso que fazia seu estômago revirar. E agora ela estava dividida entre os dois homens, Felipe, o amor que tinha construído, e Bruno, uma conexão com o obscuro. Uma sensação de desespero a invadiu. Felipe, ela finalmente olhou para ele, buscando aquela familiaridade que agora parecia distante. O que você vai fazer agora? Você tem um plano? Ele balançou a cabeça, a frustração evidente em seu tom. Não sei, Mariana. Na verdade, pensei que conseguiria dar um jeito em tudo isso. Mas a verdade é que cada movimento que faço pode colocar você em areia movediça. O que eu não posso por suas mãos, não deve ser feito. Eu desmoronei. O coração de Mariana acelerou. Os sentimentos a levaram a perguntar a si mesma, o que ela realmente queria. A vida normal que ela imaginou ao lado de Felipe agora estava em um vórtice de incerteza. Mas se eu ficar, o que significa isso para nós? Para mim? Ela se virou novamente para Bruno, buscando a verdade que ele sempre parecia esconder. Se você souber de um jeito de nos tirar dessa situação, eu preciso saber agora. Não posso me retirar para a escuridão. Bruno respirou fundo, os olhos escaneando o entorno antes de se voltar para ela. A única maneira de ter uma chance é confrontar de frente. Mariana, você pode usar essa situação a seu favor. Se você estiver disposta a mergulhar no caos, talvez possa descobrir quem são eles realmente.
Pode ser a única chance de Felipe e você saírem desse jogo ou seduzir o inimigo. O horror e a fascinação se entrelaçaram na mente dela. Era um plano arriscado e vulnerável, mas a ideia de continuar na inércia a enchia de desespero. E se eu falhar? E se tudo acabar em tragédia? A lágrima escorregou pelo seu rosto, um sinal físico de sua angústia. Então, nessa tragédia, você terá que ser a protagonista. O que não podemos é ficar parados. Bruno falou firme, a intensidade de suas palavras se fixando nos corações dos presentes. Enquanto observava Felipe, o frágil amor entre eles agora era um labirinto de dúvidas. Por um lado, ela queria acreditar que ele lutaria por ela, mas pela primeira vez, a ideia de encarar os inimigos de frente se tornava uma opção tentadora. Eu não quero perder você, Mariana. Eu nunca quis isso, Felipe sussurrou, e as emoções em seus olhares colidiram como chamas em um incêndio. Se algo estava para ser decidido, Mariana sabia que a vida que levava até então não existia mais. O dilema de seguir um caminho insano à procura de uma resposta só poderia começar se ela tivesse coragem suficiente. A decisão eu vou tomar, ela afirmou, a voz firme, vibrante. Um instante de silêncio envolveu a sala. E agora, havia algo mais em jogo. Não apenas a vida de Felipe, mas a sua própria e a verdade. Sobre o que o futuro poderia reservar. O desafio se tornava cada vez mais ameaçador. Mariana se sentiu à beira de um abismo, pronta para pular. Mas quem garantiria que as redes a receberiam ou que o chão a sustentaria? E a maior pergunta de todas, ela estava disposta a se sacrificar por um amor que podia desmoronar a qualquer momento. Enquanto os olhares se fixavam nela, o sentido da urgência estava no ar. Mariana precisava decidir, e o impacto de sua escolha afetaria a todos. Mariana sentiu o peso da expectativa se instalar, como se todos os olhares estivessem sobre seus ombros, desnudando suas dúvidas e temores. A mensagem que Bruno lhe passará ecoava em sua mente, cada frase um eco de incertezas. Ela não sabia o que a aguardava, mas a ideia de ficar estagnada a aterrorizava ainda mais. Precisamos agir agora, ela disse, a voz mais decidida do que se sentia. Não posso ficar esperando que as coisas se resolvam sozinhas. Felipe, que tinha estado em silêncio, a observava com atenção, seu olhar repleto de preocupação. E se você se colocar em perigo, Mariana? Uma escolha errada, e tudo pode acabar mal. Eu sei, mas eu também sei que o que estamos enfrentando não é algo que podemos ignorar. Não posso deixar que esse medo me paralise. Se há alguma chance de conhecermos o nosso destino, precisamos segui-la, respondeu Mariana, já se sentindo mais segura com sua decisão. Bruno acenou em aprovação. Então, o primeiro passo é descobrir mais sobre as atividades desse grupo. Você vai precisar se infiltrar. O coração de Mariana disparou. Era uma proposta arrojada e profundamente arriscada. Mas o desejo de proteger Felipe e a urgência de descobrir a verdade a impulsionavam. Como eu faço isso? Eu tenho alguns contatos. Conheço pessoas que costumam circular nesse mundo. Se você parecer interessada e confiante, pode conseguir acessar informações mais valiosas, disse Bruno, sua voz ardendo com uma mistura de empolgação e apreensão. Mariana balançou a cabeça. E o que eu digo a eles? Como convenço alguém a me levar para mais perto? Será um risco, mas você precisa ser convincente. É tudo ou nada, Felipe falou, agora com um tom de urgência em sua voz. É hora de colocar em prática tudo o que você sabe sobre esses jogos. É hora de arriscar um tudo por nada, pensou Mariana, a determinação crescendo dentro dela. Enquanto isso, Felipe observava, com o coração pesado pela preocupação. Ele não podia permitir que Mariana se colocasse em perigo, mas também entendia que ela tinha que fazer o que achasse certo. Seria a única maneira de se sentirem livres de toda essa confusão. Você terá que partir esta noite, para ter um melhor acesso. Iremos nos encontrar em um lugar seguro depois, e analisaremos o que conseguiu, Bruno sugeriu, seu tom agora tenso com a realidade do plano. Mariana sentiu. Uma onda de medo e excitação a invadiu ao pensar no que estava prestes a fazer. Sua mente estava um turbilhão, mas uma coisa era clara, a vida que conhecia havia sido engolida por um abismo profundo. Felipe se aproximou, seus olhos acariciando o rosto dela com uma ternura que parecia um remédio para sua alma agitada. Prometa-me que você vai cuidar de si mesma, ele sussurrou, sua voz embargada. Mariana sentiu um nó se formar em sua garganta, ao perceber o quanto ele se preocupava com ela. Eu prometo, Felipe, ela respondeu, cada palavra carregada de emoção. Mas preciso de você ao meu lado também, mesmo que seja à distância. Uma última troca de olhares, quase como um pacto silencioso de amor e confiança, selou seu compromisso.
Enquanto Mariana se preparava para deixar o local, seu coração pulsava fortemente, lembrando-a do que estava em jogo. Tudo descansava em suas costas. Ela respirou fundo, engolindo a ansiedade. Saindo da porta, uma tempestade de incertezas a aguardava. O mundo à sua frente parecia vasto e intimidador, como se cada sombra estivesse escondendo uma armadilha. E se ela não fosse forte o suficiente para o que estava por vir? O que aconteceria se as coisas não saíssem como planejado? Essas perguntas a atormentavam, mas a esperança e o amor por Felipe a impulsionaram a seguir em frente. No entanto, do outro lado, havia mais do que segredos a serem descobertos. Mariana não sabia que alguém estava observando cada passo seu, um inimigo disfarçado que aguardava o momento certo para fazer seu jogo. A batalha estava apenas começando, e ela estava prestes a se tornar uma peça-chave, mesmo sem saber o quão profunda era a infiltração que acabará de iniciar. Enquanto a noite caía, o destino de todos estava prestes a mudar, e Mariana mal podia adivinhar a verdadeira extensão da teia que a envolvia. Mariana caminhava com passos rápidos pelas ruas desertas. A noite se encarregava de engolir seu medo e incerteza, mas a adrenalina pulsava forte em suas veias. O frescor do ar noturno parecia claro e ao mesmo tempo ameaçador, como um aviso mudo. Com cada passo, a dúvida se misturava à determinação. Aquele era um território desconhecido, e a cada esquina, um novo desafio poderia surgir. Ela chegou ao lugar combinado. Era uma casa velha, sem iluminação, que parecia ter sido esquecida pelo tempo. O coração de Mariana estava acelerado, e a energia ao seu redor a envolvia como uma névoa densa. Entrou com cuidado, tentando ignorar a sensação de que estava sendo observada. O cheiro de mofo e desleixo invadiu suas narinas, mas não havia como voltar atrás. Quando entrou, encontrou Bruno esperando. Ele parecia mais sério do que o habitual. Estamos prestes a começar, ele disse, seu olhar fixo em Mariana. Haverá um grupo se reunindo. Se você se apresentar da maneira certa, terá acesso ao que precisa. Como eu faço isso? Mariana perguntou, sua voz soando mais forte do que se sentia. A ansiedade quase a fazia hesitar, mas ela não podia mostrar fraqueza. Você precisa parecer convencida, Bruno respondeu. Ative seu lado mais ousado. Lembre-se, cada minuto conta. Aqueles com quem você vai lidar não toleram hesitações. Ela assentiu, respirando fundo para conter o turbilhão de emoções. O que ela poderia fazer? Mariana fechou os olhos por um momento, tentando reunir todo o foco que tinha. Apesar do receio, uma parte dela se sentia viva, pulsante com a ideia de que estava prestes a descobrir algo maior do que si mesma. Logo, os primeiros convidados começaram a chegar. Homens e mulheres de roupas escuras, como se a sobriedade fosse um uniforme. A música envolvia o ambiente, mas era difícil escutar algo além dos próprios batimentos cardíacos de Mariana. Como poderia se inserir em um mundo que lhe parecia tão distante? Ela se aproximou de um grupo. A conversa era mista, e ela respirou fundo enquanto se apresentava. Oi, sou Mariana. Ouvi sobre o que vocês estão fazendo aqui. Sua voz soou firme, e com isso, sentiu um leve conforto. Contou sobre o desejo de saber mais, de fazer parte daquele submundo que pulsava ao seu redor. Um homem de cabelos grisalhos a olhou com curiosidade. E o que você espera encontrar? Perguntou, seu tom sugerindo desconfiança. Nesse momento, a tensão era palpável, mas Mariana não podia recuar. Eu quero entender as verdadeiras oportunidades que existem aqui. Não sou medrosa, disse ela, sentindo a confiança crescer. Um impulso a guiou, como se algumas palavras tivessem vida própria, tecendo sua narrativa de coragem. Ela viu pequenos sorrisos se formando, mas também notou olhares avaliadores. Enquanto ela tentava se inserir, algo chamou sua atenção. Uma jovem se afastou do grupo e, mesmo à distância, Mariana percebeu que seu olhar estava fixo nela. Algo a intrigou. A desconhecida parecia estar à procura de alguém. No fundo da sala, uma porta levou a um corredor escuro. A curiosidade tomou conta e, em um movimento quase involuntário, começou a se mover em direção a ela. O tempo pareceu se arrastar enquanto seus pés pesavam. O que poderia haver ali? Mais escuridão? Mais segredos? Mariana hesitou um segundo, mas então a voz dessa jovem chamou sua atenção. Vem! Você precisa ver isso. A urgência nas palavras a fez seguir em frente, mesmo sem saber onde aquele caminho poderia levar. A jovem pareceu perceber a hesitação de Mariana. É mais do que você imagina. Segredos que podem mudar tudo.
As palavras eram como um eco na mente de Mariana, que estava prestes a dar um passo que poderia transformar sua busca por verdade. Mas enquanto ela se aproximava, a sensação de estar sendo observada aumentava. O que mais estava escondido nas sombras dessa noite obscura? Mariana não sabia, mas uma coisa era certa: os próximos minutos poderiam ser cruciais. Qualidade de informação ou um perigo iminente? Ela precisaria descobrir por si mesma. E assim, as perguntas começavam a se acumular, mas o maior desafio ainda estava por vir. Mariana sentia o coração a mil enquanto seguia a jovem pelos corredores escuros. A adrenalina pulsava em suas veias, misturada a uma ansiedade sufocante. O mistério que envolvia Felipe e a revelação de seu passado sombrio ecoavam em sua mente, mas agora, a busca por resposta superava sua incerteza. Quem é você? Mariana perguntou, enquanto se aproximava da jovem que parecia tão determinada. Meu nome é Lara. Estou aqui para te ajudar, respondeu a jovem, olhando para os lados, como se temesse ser ouvida. Se você está realmente disposta a descobrir a verdade sobre Felipe e esse mundo, siga-me. Há muito mais em jogo do que você imagina. Mariana hesitou por um instante, mas a curiosidade a empurrava adiante. Algo na voz de Lara despertava uma faísca de esperança. Eu quero saber. Preciso saber. Lara conduziu-a a uma sala que estava repleta de mapas, papéis e anotações. Aqui é onde as decisões são feitas, disse, com um brilho nos olhos. É aqui que planejamos. Felipe está em perigo, e você precisa entender o que o envolve para poder ajudá-lo. Mariana observou tudo com atenção. O calor do medo começava a se dissipar, dando espaço à determinação. Lara se afastou para pegar um papel, e enquanto isso, Mariana tentava processar o que tudo aquilo significava. Felipe não é só um homem comum, começou Lara, voltando com um documento nas mãos. Ele está preso em uma disputa de poder entre facções que não hesitam em usar violência para conseguir o que querem. Se ele não ficar atento, pode perder muito mais do que você imagina. O pavor a atingiu como uma onda. Mariana pensava nos momentos que vivia ao lado de Felipe, em como eles pareciam planos comuns, mas agora tudo mudará drasticamente. Ele não me contou sobre isso. Por que ele não me avisou? Ele achou que estava te protegendo, respondeu Lara, sem tirar os olhos do mapa. Mas o amor é complicado nesse mundo. Agora, precisamos agir. Mariana olhou para o papel, observando as anotações que revelavam os arranjos das partes envolvidas. O que nós fazemos agora? Lara sorriu uma pitada de esperança. Vamos interceptar uma reunião importante que vai acontecer esta noite. Nela, Felipe pode descobrir novos aliados ou inimigos. E você também. O sentimento de urgência tomou conta de Mariana. E se algo der errado? E se eles souberem que estou me envolvendo? É um risco, mas é a sua única chance de conseguir as respostas que precisa, Lara respondeu firme, quase desafiadora. E quem sabe até ajudar Felipe a se livrar desse fardo. Mariana respirou fundo e assentiu. Ela estava disposta a tudo para proteger quem amava, mesmo que isso significasse mergulhar em um mundo que parecia mais perigoso a cada segundo. Depois de coordenar um plano, as duas se prepararam para a saída. Enquanto caminhavam em direção à saída, Lara olhou para Mariana. Você é mais forte do que pensa. Lembre-se disso. As palavras dela ressoaram em Mariana, como um lembrete de que, apesar do medo e da incerteza, havia uma força dentro dela que não poderia ser ignorada. Quando chegaram ao local da reunião, a tensão estava no ar. Era uma granja afastada, cercada por carros pretos com vidros escurecidos. Lara deu um rápido olhar à volta antes de se virar para Mariana. Lembre-se, fique atenta. Cada palavra conta e o que você descobrir poderá mudar tudo. Mariana segurou firme em sua coragem e respirou fundo. Assim que entrou, um turbilhão de vozes, risadas e tensão a envolveu. O ambiente estava carregado de expectativa, quase como se cada pessoa ali fosse uma peça de um enorme quebra-cabeça. Ela viu Felipe do outro lado da sala, conversando com homens que Mariana soube que eram peça-chave no jogo, os mesmos que estavam por trás das ameaças que ele receberá. Sentiu o coração disparar ao encontrá-lo, mas havia algo mais aceso dentro dela. Determinação. Ao se aproximar, Clara estava a seu lado, observando tudo de maneira analítica. Bom saber que você se arriscou. Mas, está pronta para o que vem pela frente? Eu não escolhi esta luta, mas vou enfrentá-la. Não posso deixar que a vida dele seja destruída por causa desse passado. Mariana respondeu. Elas trocaram um olhar cúmplice.
A amizade estava se solidificando em um momento sincero, como uma âncora em meio à tempestade. Com um golpe de coragem, Mariana se aproximou de Felipe e se posicionou ao seu lado. Ele a olhou surpreso e, por um momento, a preocupação pelo que poderia estar acontecendo naquelas suas mãos se dissipou em um sorriso. Você veio, disse ele, a voz revelando um misto de alegria e incredulidade. Estamos juntos nessa, Mariana murmurou, com os olhos fixos nos outros homens da sala, suas expressões carregadas de segredos. Mariana, você não deveria estar aqui. Felipe exclamou, mas o olhar dela o silenciou. Felipe, precisamos encarar a verdade. Não caminhar para trás. Vamos enfrentar isso juntos, mesmo que o mundo ao nosso redor tenha escolta de sombras. Os olhares se voltaram para eles enquanto as conversas se intensificavam. Era a hora da verdade, e no instante em que os mistérios se desenrolariam, Mariana sabia que tudo que carregava seria posto à prova. A sala estava prestes a evaporar em segredos e revelações. O amor que um dia parecia leve agora se tornava um fardo divertido, repleto de riscos e possibilidades. Mas agora, Mariana tinha um plano e um propósito. A coragem ergueu-se forte, e o futuro se desdobrava diante dela. Aquela noite, tudo mudaria, e o que encontrassem poderia levá-los à libertação ou ao abismo. Mariana já estava disposta a pular e se lançar ao desconhecido. Estamos juntos, Felipe repetiu, finalmente alinhando-se ao seu lado, o amor os unindo em um elo forte, enquanto as sombras se moviam ao redor. E assim, as reservas de coragem se tornavam um grito silencioso, um sussurro de esperança que preenchia o ar ao redor. A decisão havia sido feita, e a luta estava apenas começando. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas recebam essa mensagem. Comente suas reações e teorias sobre o que vai acontecer com Mariana e Felipe. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão emocionante.